Assim como a sua superfície, o interior de Marte já foi muito mais ativo no passado. Olhando Marte na atualidade, percebemos como ele é marcado por eventos antigos, seja oriundos de impactos ou de fenômenos geológicos. O planeta vermelho é enigmático em inúmeros sentidos, e para entendermos melhor as profundezas de Marte, a NASA lançou uma missão dedicada a exclusivamente analisar o interior marciano. Infelizmente, a missão não existe mais, mas os dados deixados para trás mostraram algo incrível: ruídos vindos abaixo da superfície. No vídeo de hoje vamos conhecer os raríssimos sons registrados do interior de Marte. Marte é praticamente um irmão da Terra em diversos aspectos geológicos, mas algo ainda não entendido completamente fez os planetas tomarem um rumo totalmente diferente na história. Inclusive, é provável que Marte já tenha sido uma cópia da Terra em algum momento, com rios, chuvas, uma atmosfera densa e quem sabe até tenha desenvolvido vida em algum nível. Bom, você pode até duvidar disso, mas não inventei nada, basta olhar os registros das sondas espaciais feitas por lá e você terá uma surpresa: Marte é uma versão da Terra seca, fria e desértica. As marcas na superfície são basicamente uma assinatura de um cenário que é bem diferente do que temos hoje em dia. Mas o que houve para Marte chegar a um ponto tão extremo assim? Talvez um dos fatores mais determinantes aqui esteja relacionado com o tamanho de Marte, uma vez que é metade do diâmetro terrestre, um planeta relativamente pequeno. Isso deve ter ocasionado um resfriamento precoce do interior, resultando na perda de correntes convectivas de átomos de ferro, fazendo seu campo magnético diminuir exponencialmente, e por consequência permitindo que a radiação solar eliminasse sua atmosfera e causasse a evaporação de toda a água para o espaço. Sendo assim, é óbvio imaginar que quando jovem é plausível que Marte tenha sido bem mais acolhedor do que é atualmente, e possivelmente habitável para certas formas de vida antes de todas essas transformações. Marte, um planeta irmão da Terra, embora ligeiramente menor, apresenta uma superfície marcada por eventos passados, exibindo vales impressionantes, montanhas e vulcões de dimensões tão extraordinárias que estabelecem recordes interplanetários. Notavelmente, o Monte Olimpo, o maior vulcão conhecido no Sistema Solar, ergue-se a impressionantes 27 quilômetros acima da superfície marciana. Em comparação, o Monte Everest, na Terra, tem aproximadamente 8 km a partir da base da montanha. Logo, a geologia marciana não é igual à terrestre, e não há como entender muito sobre isso se não tivermos uma missão dedicada a tal propósito. Pois bem, foi por isso que a NASA desenvolveu a antiga missão InSight, composta por um lander imóvel repleto de sensores especializados. De acordo com a própria NASA, um dos objetivos principais do módulo de pouso era averiguar os chamados sinais vitais de Marte, como sua sismologia, ou seja, a detecção de possíveis terremotos no planeta vermelho. Quer dizer, é melhor chamarmos de Marte-motos. Analisando a estrutura interna de Marte, a InSight poderia descobrir como um corpo rochoso evolui ao ponto de se tornar um planeta. Não à toa, a missão conseguiu detectar pelo menos 1.300 abalos sísmicos vindos do interior do nosso vizinho interplanetário. Acredite se quiser, diferentemente da Terra, Marte não apresenta placas tectônicas, e atualmente conhecemos apenas duas regiões tecnicamente distintas, separadas pelo imenso Vale Marineris, aquela cicatriz enorme que é visível em uma das faces marcianas. Logo, a diferença com a Terra já começa aqui, pois o nosso planeta é de fato dividido em muitas placas, o que significa que os terremotos tendem a ser mais comuns por essa característica. Lembre-se também que a Terra é um planeta geologicamente ativo, e a questão agora é: Marte também pode ser em algum nível? Bom, aparentemente sim, pois a InSight foi responsável por medir muitos Marte-motos acontecendo por lá. O mais legal de tudo é que a NASA não só fez o registro em dados, mas transformou em áudio o que a sonda capturou vindo das profundezas marcianas. A sonda InSight era constituída por 3 instrumentos científicos principais, os 6 tratando-se de um sismógrafo para medir
medir vibrações causadas por qualquer atividade interna de Marte, o HP-3 para medir continuamente a temperatura marciana e o RISE para testar a forma como o Sol e Marte oscilam devido à dinâmica orbital. Hoje vamos focar no 6, o responsável pelos registros de ruídos do interior marciano. Ele funciona como uma espécie de ouvido inserido ao lander do módulo de pouso, e era capaz de ouvir ruídos tão sensíveis quanto uma simples brisa marciana. Inclusive, por muito tempo a NASA usou ele para ouvir o vento marciano. No mais, o 6, que possui uma sigla que significa mais ou menos em tradução direta, experimento sísmico para a estrutura interior, capturou tremores em diversos momentos, alguns especiais, como em maio de 2019 e respectivamente em julho do mesmo ano. Eu recomendo agora o uso de fones de ouvido, pois os ruídos são bem baixos. Vou até aumentar o volume para melhorar a experiência aqui. Vamos ouvir. Pois é, esses são dois ruídos característicos capturados pela InSight vindos de grandes profundidades do planeta vermelho. Apesar do instrumento poder registrar ruído de tudo que você possa imaginar, a NASA estima 21 terremotos reais a cada 100 capturas. A NASA diz que todos esses sinais capturados pelo 6, embora originalmente estejam abaixo do alcance auditivo humano, foram acelerados e passaram por um leve processamento para torná-los audíveis através de fones de ouvido. Ambos os registros foram capturados por sensores que demonstram maior sensibilidade em frequências mais baixas, o que é essencial para capturar os martimotos. Mas calma que ainda não acabou, pois o registro de fato mais assustador e impressionante vem de 2022, quando a NASA acredita que registrou o maior sismo até então. O ruído que vamos ouvir a seguir atingiu magnitude aproximada de 5, enquanto os anteriores se mantiveram mais ou menos em 3. Esse aqui acaba se tornando mais audível que os demais, mas mesmo assim, se puder, use fones de ouvido. Vamos ouvir. Impressionante, não é? Alguns pesquisadores acreditam que esses abalos ocorrem em profundidades de até 40 km. Mas diferentemente da Terra, a crosta marciana permite que as ondas sonoras prossigam sem interrupções através de antigas fraturas. Em contraste, crostas mais secas, como a da Lua, por exemplo, permanecem fraturadas após os impactos, dispersando as ondas sonoras por dezenas de minutos, em vez de permitir uma propagação direta. Marte, com sua superfície repleta de crateras, compartilha semelhanças com a Lua, resultando em ondas sísmicas que ressoam por cerca de 1 minuto. Isso contrasta com os terremotos na Terra, que podem ocorrer rapidamente e se dissipar em questão de segundos, como explica a própria NASA. No mais, a geologia marciana pode ser incrivelmente impressionante e esses dados provam isso. A missão InSight acabou sendo deixada de lado porque os painéis solares acabaram ficando cheios de poeira, mas ela teve tempo suficiente para capturar muitos dados do interior de Marte. E como acabamos de ouvir, os dados são impressionantes. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!